Pulso Band News, com Guto Graça. Fala, Guto, bom dia para você, tudo bem? Tudo bem, Rodolfo, tudo bem, Agatha. Hoje vi que a casa tá cheia ali, tá o Mário, tá todo mundo aí. Salve, salve para todo mundo aí, para vocês aí, gente. Vamos lá. Seu olho realçou nesse fundo branco, foi de propósito, Não, Guto? e a blusa branca também. Também, ele fez de propósito, Não, Mário. aí eu vou dizer para brilhar, vocês, né? a razão é que quando eu boto a camisa preta, a câmera começa a compensar o tempo inteiro. Então começa a ficar uma câmera esquizofrênica. E como essa câmera é muito sensível, a única chance que tem de não ela pulsar é só eu vestir cor clara. Então estou aqui de cores claras para, em paz, a gente falar um pouco sobre o debate, sobre seleção. Manda a letra aí, Agatha, controlando aí o time. Vamos aproveitar então, Rodolfo, Mário e Guto, que a gente estava falando de eleição, movimentou bastante por causa do debate que teve na TV Globo também. E aí teve um dado que vocês conseguiram captar interessante em relação às redes do Rio de Janeiro especificamente, né, Guto? Primeiro foi um vazamento técnico, estava aparecendo muito Zema. E a gente foi checar. E o que fazia isso? Era muito perfil híbrido. Gente que tem casa em Cabo Frio, gente que mora nessa, que a gente fala brincando, Avenida Brasil 50 mil, que é Juiz de Fora, que é extremamente influenciada pelo Rio de Janeiro, mas aí na votação ela vai estar, o título eleitoral é lá, ou seja, teve um vazamento disso. Agora o que chama a atenção, e a gente tem que devolver, quando você faz as primeiras 6 horas do debate de 2018 e compara com as 6 horas posteriores do debate de 2022, você teve uma diferença bem significativa. Você teve 370 mil engajamentos diretos na última eleição e 280 mil engajamentos diretos nessas primeiras posteriores 6 horas de debate. Ou seja, em algo que a gente sempre espera o crescimento exponencial, que é redes, a gente teve digamos assim, um decréscimo. O pessoal com menos atenção nesta eleição de governador, neste caso, do que em 2018, de redes, tá? É impressionante, né? Esse dado aí trazido pelo Guto, lembrando que ele está falando sobre o desinteresse na questão do debate aqui, né? Na eleição de governo aqui do nosso Rio de Janeiro. Guto, por falar também em repercussão nas redes sociais e no caso aqui mais focado no Rio de Janeiro, a nossa seleção jogou, Neymar jogou, e aí à tarde estava bombando com uma goleada na fraca também, Tunísia, né? Eu tô ansiosíssima pra Copa, Guto, sinceramente. E os flamenguistas com o gol do Pedro, né? Aí só se falava nisso. Bonito gol. Pois é, olha só, o bem tocado pelo Mário, novamente o Flamengo provoca deformações em bolhas, porque é um volume muito grande. Então, essa torcida toda pelo Pedro, ontem fez com que Pedro e Vinícius Júnior, no Rio de Janeiro, tivesse o dobro das interações do Neymar. Ou seja, isso é muito raro. A gente está falando de alguém midiático que quando joga mal é comentado, quando joga bem é comentado. Ou seja, no Rio de Janeiro, Vini Júnior e Pedro maiores. Aí você vê torcida do Flamengo realmente fazendo essa deformação de bolha de seleção. E o lado positivo, o lado negativo, a gente só vê aqui. Está pegando o clima de Copa, é fato. Agora, Rodolfo, Agatha, Mário e ouvintes, o que as máquinas pegarem, acho que a gente tem que dividir aqui. 26% de empolgação total com o ataque da seleção. Ou seja, para quem estava descrente como a gente estava na seleção, de repente, eu não sei o que aconteceu, mas essa empolgação com o ataque em 26% de todas as interações positivas em relação à seleção no Rio de Janeiro no dia de ontem, Rodolfo. Agora, realmente, a seleção vem invicta das eliminatórias. A seleção, se você pegar essa reta final nossa de um ano para cá, você tem, primeiro, o Neymar está vindo numa temporada até agora fabulosa. O Vini Júnior, de um ano para cá, virou o grande cara junto com o Benzema no Real Madrid, tendo feito o gol do título da Liga dos Campeões. Está jogando muito, 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 alegria nas pernas. O Antony virou um baita de um jogador, já era excelente, etc., mas saiu do Ajax, foi para o Manchester United e realmente fica em banco, etc., e
é uma excelente opção. Esse menino Rafinha, que meteu 2 gols ontem, saiu do Leeds United, está no Barcelona como titular, do lado do Lewandowski, que também está jogando para burro. Então, quando você olha o Richarlison, né? O cara tá isso, no Tottenham. que já era monstro e que também agora foi pro Tottenham, titular, meteu 2 gols num jogo aí recente pelo Tottenham. É um baita de um jogador, sempre teve esse apetite por gols lá na frente. E aí você olha ainda para as outras opções, cara. Você olha assim, o Pedro, que tá vindo voando, eu acho que ontem carimbou a ida dele pra Copa. Carimbou. Com o gol que ele fez, com o que ele tá jogando no Flamengo. A gente não tem um centroavante. O Richarlison, ele abre muito, corre e tal, é muito bom, acho que é o titular daquela função, mas o Pedro é mais centroavantezão ali, etc. E você pega, tem vários outros, aquele menino, até aquele Gabriel Martinelli é muito bom. Você pega o Firmino, que nessas últimas partidas pelo Liverpool voltou a jogar, meteu gol, deu assistência pra caramba. O Gabriel Jesus foi pro Arsenal, Gabriel tá Jesus arrebentando, não foi convocado, mas vai pra Copa, que o Tite adora ele. Bem lembrado. Então você pega, eu acho que o Tite testou o Militão e deu um pouco ali o que pra mim é o correto. A gente não tem um excelente lateral direito. O Danilo nem no Juventus joga na lateral direito. O Danilo tá jogando no meio. Eu tava vendo outro dia um jogo do Juventus contra o Milan, ele tava no meio. Então, ele pode ir para lateral. O Daniel Alves não dá mais, mas para mim o titular é o Éder Militão. Bota ele na lateral, que ele já fez essa função. A gente fica com um setor defensivo protegido, com o Alisson, que é um baita goleiro, Thiago Silva, Marquinhos. Na esquerda vai Alexandre, vai Alex Telles, vai quem for aí, porque também o menino lá, o Arana, se machucou do Atlético. Aí você vem pro Casimiro, que se não é o melhor, é um dos melhores volantes do mundo. Detalhe que ainda tem o Fabinho, que joga demais na reserva dele. Segundo homem, fica essa dúvida, você vai com o Fred ou você vai botar um Paquetá de segundo para botar uma seleção muito para frente. Então, assim, no momento dos jogadores, uma nova geração com muito apetite de gol e com um entrosamento, você vê que eles estão entrosados, assim, que tipo tem um clima bom na seleção, é difícil, como disse a Agatha na expectativa dela, é difícil a gente não olhar, não estou dizendo pela partida da Tunísia, que é muito fraca, mas você não olhar para esse Brasil e dizer que a gente realmente pode ir esperançoso. Agora, a gente já viu seleção gigante, nossa, vamos pegar só do Brasil, e a gente se arrebentou na Copa do Mundo. A gente já viu seleção que foi com um descrédito surreal, como a de 94, que saiu daqui, se não fosse o Romário lá naquele jogo no Maracanã, a gente podia até ficar de fora da Copa, fomos aos trancos e barrancos e ganhamos a Copa de 94 na final nos pênaltis contra a Itália. E tem um detalhe, então, já Rodolfo, viu de tudo. Que eu acho que agora não tem mais aquela Neymar dependência, porque o ataque tá indo tão bem, tão direitinho, o Neymar já não é mais aquele atacante, é um meia, ainda tem outros jogadores que podem fazer aquela função. Então eu acho que isso também está empolgando, e pelo que o Guto trouxe, essa percepção na internet, ontem eu tive, meu cunhado falou assim, cara, vamos ver o jogo da seleção hoje? Porque assim, quanto tempo que você não parava para ver um jogo da seleção, não amistoso, né? Ainda mais um jogo assim que antigamente ninguém queria ver. Copa América tivemos aqui até no Rio de Janeiro, que não teve nem grande interesse, recentemente. Agora diga, Guto. Não, é para concluir uma coisa de dados mesmo, né, Rodolfo? Que a gente fala muito do Neymar, mas os jogadores brasileiros que mais fomentaram seleções de liga e melhores do mundo nos últimos 10 anos foi exatamente dupla de lateral, é Dani Alves e Marcelo. E curiosamente parece que virou uma entre-safra, onde o Brasil teve sempre expoentes. Pela primeira vez a gente fala assim, pô, será que o Tite não vai mudar, tendo que improvisar? Isso que é muito estranho, Rodolfo. Repito, a gente está falando de dados onde os jogadores brasileiros mais frequentes em seleções de ligas e similares foram Marcelo e Daniel Alves. E, curiosamente, hoje, duas posições que o Brasil dominou no cenário mundial, a gente tem carência. É um tanto estranho, assim, né? Bancando aqui, trazendo dados que não servem para nada, mas serve para uma conversa de botequim que seja aí, para a gente falar um pouco aí, digerir a gororoba do dia a dia, que tá complicado. Antes desses dois eram o Cafu e o Roberto Carlos também, né? Super. Mas lembrando que a dupla, que realmente, você pega o Daniel Alves, é papa títulos, assim, mas a dupla Daniel Alves e Marcelo, que foram unanimidade em suas carreiras, que o Marcelo fez no Real Madrid, é um negócio assim, o cara saiu de lá agora, as pessoas chorando, o filho dele ainda joga bola pra cacete, tá lá. Então, assim, sem dúvida, são dois quase que patrimônios das laterais, mas na seleção brasileira, nas horas mesmo, assim, que o bicho pegou e etc, Copa do Mundo, falharam. Mais de uma Copa, inclusive, né?
Cafu e Roberto Carlos não, foram campeões pela seleção. No caso, Cafu com certeza, Roberto Carlos também, né? 2002 ele estava, é verdade. E nós fomos campeões em 94 com laterais que o Leonardo estava ali jogando bem, mas deu a cotovelada e depois saiu na reta final, que entrou o Branco, que era por causa de idade, de circunstância naquela... Aliás, um abraço pro Branco, querido. Outro dia ele me ligou, trabalhou com a gente aqui. O Branco é demais, cara. Tá na CBF hoje nas divisões de base. A gente bateu um bom papo, saudade dele. Ele ouve o programa muitas vezes aqui na Band News FM. O Branco entrou e foi fundamental, né? Na lateral direita era o Jorginho. Então, vamos ver. Eu acho que a gente tem realmente... A Gleda Kozlovski, que é quem mais entende do assunto, chegou aqui, entrou no estúdio, deixou a bolsa. Daqui a pouco está vindo de volta para participar do programa na sequência. Ela pode falar um pouco mais disso, da crença dela. E ela estará lá no Catar, para fazer toda a cobertura para o Grupo Bandeirante de Comunicação, inclusive aqui na Band News FM. Valeu, Guto. Um abraço para você. Até quarta que vem. Ou qualquer edição extraordinária, é só chamar, gente. Beijo para vocês.